Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. É bom e é um prazer estar aqui com vocês para essa transmissão. Já há alguns dias que a gente não tem essa transmissão, então para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder compartilhar com você nesta manhã um pouco da palavra do Senhor. Só lembrando, nós estamos compartilhando o seguinte tema, a marca do discípulo. E nós já compartilhamos, essa é a terceira vez que nós vamos compartilhar esse tema com vocês. Nós já compartilhamos falando sobre uma espécie de introdução, que nós fizemos, falando sobre os impostores que há na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mencionamos vários textos bíblicos sobre isso e depois entramos na pergunta: como saber se uma pessoa é um verdadeiro ou um falso discípulo? E nós afirmamos que existem várias marcas do discípulo, mas entendemos que uma das marcas é principal, fundamental, é prioritário na vida do discípulo, e que se a pessoa não tem essa marca, ela não é uma discípula do Senhor Jesus. Existem várias marcas de um discípulo, por exemplo, o amor, a humildade, ser ensinável, é uma outra marca também. Mas a marca do discípulo, que define que ele realmente é um discípulo, e nós já falamos sobre essa marca, é a marca da obediência. E nós também falamos de submissão. Então eu gostaria de juntar essas duas palavras, uma obediência submissa. Porque a obediência é uma marca, só que, no meu entender, uma questão bem pessoal, a obediência ela tem muito a ver com cumprir ordens, mas não necessariamente com o coração nessa ordem. Cumprir apenas com medo da retaliação, com medo dos castigos que possa vir se não cumprir. Não necessariamente que o coração da pessoa está envolvido nessa ordem. Então eu disse que eu preferia mais a palavra submissão, porque eu entendo que a palavra submissão tem a ideia de cumprir uma ordem, mas você está envolvida nisso, você está dentro, com o coração nessa ordem, Então, por isso que eu entendo que a marca do discípulo é submissão. Então, eu diria o seguinte, que a marca do discípulo é uma obediência submissa. E nós terminamos lendo Lucas, capítulo 6, do versículo 43 a 45, em que Jesus vai no ponto principal do nosso coração, da nossa vida, quando ele diz assim, eu vou ler do 43 até o 46, porque é no 46 que ele vai no ponto principal. Diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vintimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí Jesus continua: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E essa é a pergunta que eu e você precisamos sempre estar refletindo. Crer em Deus é fácil, mas submeter-se
ao querer de Deus, é que é a questão. Eu vou ler o resto do texto, já que nós estamos no segundo bloco aqui. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Perceba, ouvir e praticar. Por isso que ele inicia com essa pergunta crucial. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? A marca do discípulo é a obediência submissa. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Perceba que Jesus faz essa comparação dizendo que essa é a pessoa que o chama de Senhor e obedece o seu senhorio. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então nós já temos, a marca principal, a marca do discípulo do Senhor Jesus, uma obediência submissa. Se você realmente crê em Deus, haverá evidências na sua maneira de viver, nas coisas que você diz e faz. Eu quero de novo repetir isso, para ficar bem firmado no nosso coração. Se você crê em Deus, haverá evidências na sua maneira de viver. E a evidência é a obediência submissa nas coisas que você diz e faz. Perceba que a pergunta de Jesus é: vocês dizem que eu sou Senhor, mas não faz o que eu mando. Então, a coerência de quem crê, de quem é discípulo, é que o que diz é demonstrado no que faz. Há uma relação inseparável entre obediência submissa e fé, quase como duas faces da mesma moeda. Então perceba, as duas coisas andam juntas, quase duas faces da mesma moeda. Obediência submissa e fé caminham, são inseparáveis. Em outras palavras, a fé que você tem é evidenciada na obediência submissa. Tiago declarou que a fé tem de resultar em certas obras, a fim de ser visivelmente válida. Tiago declarou que a fé tem de resultar em certas obras, a fim de ser visivelmente válida. Vamos dar uma olhada então em Tiago. Lembrando que nós estamos, na verdade, concluindo tudo o que nós já dissemos nas outras duas transmissões, além dessa. Então eu gostaria de sugerir para você pesquisar no Face e dar uma assistida, se você entender que deve, achar interessante, nas duas primeiras transmissões, já que nós estamos concluindo aqui, né? Então hoje nós vamos ser um pouco mais rápido. Bom, nós estamos concluindo não o tema em si, mas essa exposição aqui. Bom, vamos lá então, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1.
Eu vou ler do 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, do 19 ao 27. Diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é esse o nosso assunto, mas eu achei interessante. Se você entender igual eu estou entendendo, pegue um lápis, marque esse versículo, essa parte. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem sabe eu e você estamos precisando ouvir isso, quem sabe? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. De novo, risca, se você achar que deve, com lápis. Acolhei com mansidão. Eu acho interessante isso, porque a obediência submissa, ela tem também ligado a ela a mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu acho interessante isso, né? A palavra enxertada, colocada ali, plantada em você. E é interessante que ele fala, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, é preciso tirar isso. É preciso arrancar isso da vida da gente, para a gente poder acolher de forma correta. Como diz o texto, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, quem está sendo guiada ou guiado por impurezas, por maldade, terá como dificuldade a ação da palavra de Deus no seu coração. E continua, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí vem, dentro da nossa conversa aqui nesta manhã, aí vem o texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a gente quer que essa palavra cresça dentro da gente, que foi plantada, ou que foi implantada, que foi colocada, como uma semente plantada, colocada na terra. A palavra de Deus foi colocada dentro da gente. E ela precisa crescer, florescer na gente. Por isso que Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Isto é, para nós tornarmos praticantes da palavra, nós precisamos ter essa marca do discipulado, que é a obediência submissa, obediência à palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Talvez seja esse o nosso problema, que nós somos bons ouvintes, mas ruins na prática da palavra. E olha o que continua o texto, enganando-vos a vós mesmos. Em outras palavras, outra forma de falar, outra forma. Quando nós não praticamos a palavra e somos só ouvintes, nós nos enganamos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla
num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu acho interessante isso, né? Quem pratica a palavra fica tão familiar à palavra, a palavra é tão familiar, faz parte do seu dia a dia, que ele não precisa ficar recorrendo a ela para saber se ele está certo ou está errado. A ideia é mais ou menos essa: quem pratica, quem é praticante, torna algo para ele familiar, a palavra fica algo familiar para ele. Então ele não tem que ficar olhando toda hora para saber se ele está fazendo certo ou errado. Por isso que ele dá a ideia, ele dá o exemplo, a comparação de quem olha no espelho, né? E você pode reparar, não sei se já aconteceu com você isso. Você olha, sai, dali uns 5 minutos parece que você tem que olhar de novo. Então ele está dizendo que é assim que nós fazemos. Quem é só ouvinte da palavra, não tem familiaridade com a palavra. Por isso tem que ficar olhando toda hora. Eu não estou dizendo que não tenha que ler a palavra. Não tem que ficar olhando toda hora para ver se você está fazendo certo. Mas quem é ouvinte praticante, a palavra tornou-se familiar a essa pessoa. Seguindo, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Então, perceba que Tiago está dizendo, olha, quem não pratica, não é um ouvinte praticante. Se eu falei de obediência submissa, a gente pode colocar ouvinte praticante. Quem não é ouvinte praticante é um ouvinte negligente. Vou ler de novo aqui para a gente não perder o fio da meada. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, porque a obediência submissa é perseverança, é insistência, é fazer. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Então, perceba que obedecer a palavra é ser uma pessoa operosa praticante. Esse será bem-aventurado no que faz. Ele vem num outro bloco um pouco diferente, mas eu vou ler para a gente encerrar aqui, que eu acho interessante esse bloco seguinte aqui. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Um outro texto de Tiago, que eu quero ler com você aqui nesta manhã, Tiago fala, primeiro esse texto que nós lemos, ele fala que nós precisamos ser ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes, né? Nesse texto, no segundo texto que nós vamos ler, Tiago fala que nós precisamos provar sempre a nossa fé com as obras, que é a questão da obediência, aquilo que nós falamos. Há uma relação inseparável entre obediência submissa e fé. É quase como duas faces da mesma moeda. Então vamos lá, Tiago capítulo 2, do versículo 22 em diante. Tiago capítulo 2, do versículo 22 em diante. Perdão, do versículo 14. Tiago
capítulo 2, do versículo 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago não está questionando a fé salvadora. Tiago entende que a fé salvadora será sempre acompanhado de evidências. A questão de Tiago é a evidência da fé, a prova da fé. Continuando, seu irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que Tiago está fazendo aqui? Ele está dizendo que a fé tem que acompanhar sempre boas obras. O que ele está dizendo é que é uma incoerência. O argumento de Tiago é: há uma incoerência se alguém vem pedir uma ajuda de alimento e eu dispensá-la sem dar alimento e dizer para ela, vá para casa e sinta-se alimentado. É uma incoerência. Eu posso dizer para ela, não tenho alimento, mas dizer para ela, pode voltar que você vai sentir-se alimentado, é uma incoerência. Ou então a pessoa vem perante mim e diz, olha, eu estou com frio. E eu digo para ela simplesmente, vai para sua casa e sinta-se aquecido. O Tiago está dizendo, isso não tem sentido. Isso é coisa de doido, de maluco. Então a conclusão do Tiago é, assim também é a fé. Isto é, a fé, sem evidências dela, não tem sentido. É coisa de maluco. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então essa é a conclusão. Fé e obras andam juntas. Fé e obediência andam juntas. Fé e submissão andam juntas. Fé e ouvinte operoso andam juntos. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ele está dizendo que crer em Deus, qualquer um pode crer. Agora, evidenciar esta fé em Deus, aí são para os discípulos. Os discípulos evidenciam isso. É a marca dos discípulos. Uma das marcas é a fé, outra marca é a humildade, outra marca é o amor, outra marca é ser ensinável, como eu já falei. Está tudo certo. Porém, a marca que se destaca na vida do discípulo é a obediência submissa. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Ele dá um exemplo bem conhecido no meio, das nossas igrejas. Abraão tinha fé, mas chegou um momento em que Deus falou para ele, me obedeça com a sua fé. Me obedeça com a sua fé, entregando o seu filho para mim. Então a sua fé evidenciou-se na submissão, na obediência submissa à ordem, à palavra de ordem de Deus. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A outra fé e obras que aconteceu com Abraão, Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isto é, sai peregrinando. Deus não mostrou na hora que mandou Abraão sair, mostrou depois. Então Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, sem saber aonde ele tinha que ir. E Deus foi revelando na peregrinação de Abraão. Então ele teve que crer e obedecer. Primeiro, crer que Deus iria mostrar e obedecer sem ver. É diferente do que eu digo para você: olha, vai em tal lugar, esse aqui é o mapa, esse aqui é o local, está marcado aqui com um X, onde você tem que ir. Então você já vai sabendo onde é. Abraão não, ele saiu sem saber aonde ia, mas ele cria em Deus, e ele evidenciou isso obedecendo a ordem de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí diz o texto: e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Essa somente é importante você guardar. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Isto é, a pessoa é justificada por fé, e essa justificação por fé vai revelar as suas obras. Em outra forma de dizer você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, derramou o sangue dele por você, e que agora você não precisa fazer sacrifícios nenhum, porque o sangue de Jesus é perfeito na sua vida? O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito na sua vida? Evidencie isto no seu dia a dia. Evidencie isso no seu dia a dia. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando lhe acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Então, o Tiago, ele dá dois exemplos de pessoas que creram e obedeceram. Crer e obedecer. Crer e se submeter. Crer e se submeter são duas coisas que andam juntas. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Crer e obediência submissa andam juntas. Convivem, se relacionam, trocam ideias, se conversam. Eu quero encerrar essa parte. Não é o que eu vou falar, não é, eu creio que não é uma característica do nosso tempo, mas eu acho que está bem evidente no nosso tempo. Então eu vou fazer uma afirmação aqui que eu creio que é algo que tem acontecido muito nesse período que nós estamos vivendo. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero gerar discussões. Eu quero que você fixe de que o discípulo tem uma marca: obediência submissa. Ele não apenas fala, a sua fala tem coerência com a sua vida. A sua fala está ligada à sua vida. Por isso que eu falei que fé e obediência submissa se conversam, se relacionam. Então eu vou mencionar a frase aqui. Não é o que você fala, mas é o que você faz.
e como faz que define o seu caráter. Não é o que você fala, mas é o que você faz e como faz que define o seu caráter. Hoje em dia as palavras têm sido muito invertidas. Você pode estar falando uma coisa, mas querendo dar um outro significado àquilo que você está falando. A gente vive muito isso. E isso é uma forma de fazer confusão no meio social. A gente tem vivido isso de forma muito acentuada. Eu não estou dizendo que é um problema da nossa época. Jesus já trabalhou isso na época da sua conversa com as pessoas, né? Com os discípulos, com os fariseus, saduceus. Você vê isso no Evangelho também. Mas hoje, parece que hoje o objetivo é confundir você. É confundir quem está ouvindo. Você está ouvindo uma palavra, mas eles estão usando em outra conotação, não a conotação que a palavra em si gera na sua mente, para te confundir. Eu gostaria de dar alguns exemplos aqui, mas eu vou evitar de dar exemplos. Então, eu vou só mencionar de novo essa frase. Não é o que você fala, mas é o que você faz e como faz que define o seu caráter. Você falou, agora você vai fazer o que falou e da forma correta, porque aí vai mostrar o seu caráter. Eu vou concluir essa nossa fala aqui, fazendo uma espécie de comparação, de um quadro comparativo entre o crente comum e o discípulo. Na verdade, eu estava pesquisando na minha casa algumas coisas, no meu material que eu tenho, eu achei um texto que faz essa comparação. Eu procurei o autor, não encontrei o autor, então eu não sei qual é o autor. E o título desse quadro comparativo é bem esse: a diferença entre o crente comum e o crente discípulo. Eu diria que a diferença entre o membro da igreja e o discípulo. Eu acho que encaixaria melhor, se eu fosse fazer esse quadro comparativo, o título que eu daria é a diferença entre o membro de uma igreja, ou adepto de uma igreja, e o discípulo de Cristo. Aí nesse quadro comparativo tem assim: todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Eu concordo com essa frase, com essa afirmação. Mas eu colocaria a diferença entre um membro de uma igreja, um adepto de uma religião e um discípulo. São vários itens que fazem o quadro comparativo. Então eu vou ler, não vou comentar muito, senão vai ficar muito extenso, né, a nossa transmissão aqui. Eu só vou lendo aqui, tá? Talvez faça um comentário ou outro, mas a intenção é ler. Então eu vou ler conforme tal material. Mas todas as vezes que você lê comum, você pode colocar na sua mente membro de igreja ou adepto religioso, tá? Então, primeiro, item 1. O crente comum espera pães e peixes. O crente discípulo é um pescador. 2. O crente comum luta para crescer. O crente discípulo luta para reproduzir-se. 3. O crente comum se ganha. O crente discípulo se faz. 4. O crente comum depende dos afagos do seu pastor. Essa eu gostei. O crente comum depende dos afagos do seu pastor. O crente discípulo está determinado a servir a Deus. Não está atrás de elogio.
não está atrás de elogio, de louros. 5, é o mesmo do 4. O crente comum gosta de elogios. O crente discípulo do sacrifício vivo. 6. O crente comum entrega parte de suas finanças. O crente discípulo entrega toda a sua vida. 7. O crente comum cai facilmente na rotina. O crente discípulo é um revolucionário. 8. O crente comum precisa ser sempre estimulado. Também gostei disso aqui. O crente comum precisa ser sempre estimulado. O crente discípulo procura estimular aos outros. 9. O crente comum espera que alguém lhe diga o que fazer. Achei legal isso aqui também. O crente comum espera que alguém lhe diga o que fazer. O crente discípulo é solícito em assumir responsabilidades. 10. O crente comum reclama e murmura. Está cheio nas igrejas isso. O crente comum reclama e murmura. O crente discípulo obedece e nega-se a si mesmo. 11. O crente comum é condicionado pelas circunstâncias. Hoje eu estou desanimado, hoje eu estou bem, hoje eu não estou legal. O crente comum é condicionado pelas circunstâncias. O crente discípulo as aproveita para exercer a sua fé. 12. O crente comum busca na palavra promessas para a sua vida. Esse eu acho interessante também, porque hoje em dia não está muito... Tem ainda, mas parece que antigamente era mais forte aquela caixinha de promessa. Então, você não queria ler a Bíblia, então você levantava de manhã, antes do café, puxava lá um texto, um versículo bíblico, e sempre aqueles versículos bonitos, né? Separado do contexto tudo, mas bonito, parecia horóscopo do cristão, né? Vou ler de novo. 12. O crente comum busca na palavra promessas para a sua vida. Você vê aqueles salmos? Você está triste, leia o salmo tal. Se você está desanimado, leia o salmo tal. Viu esses negócios aí? O crente comum busca na palavra promessas para a sua vida. O crente discípulo busca vida para receber as promessas da palavra. 13. O crente comum exige que os outros o visitem. Isso aqui também está cheio nas igrejas. Está lotado. Tem gente que parece que tem até um caderninho marcando dia tal o pastor veio, dia tal não veio, dia tal veio. Parece que tem até no calendário um xizinho ali, né? 13. O crente comum exige que os outros o visitem. O crente discípulo visita. 14. O crente comum pensa em si mesmo. Isso também está cheio das igrejas, né? Liga o ventilador, desliga o ventilador. Está muito frio dentro dele, está muito quente, está isso, está aquilo. O crente comum pensa em si mesmo. O crente discípulo pensa nos outros. 15 e último. O crente comum se senta para adorar. Achei legal isso aqui também. O crente comum se senta para adorar. O crente discípulo anda adorando. Por final, a clássica perguntinha: você é um crente comum
ou um crente discípulo? Como eu disse no início, eu colocaria assim: você é um membro de igreja, um adepto religioso ou um discípulo de Cristo? Nós vamos encerrar por aqui, antes da gente orar, agradecendo a Deus por esse dia. Nós continuaremos esse assunto, porém eu vou trabalhar exemplo de uma pessoa obediente e submissa a Deus. Só uma pessoa que eu vou usar. Tiago usou Abraão e Raabe aqui, nós lemos. Eu vou usar um outro exemplo para a gente. Não sei se será na próxima terça ou na próxima quinta. Mas nós vamos usar para encerrarmos o exemplo de uma pessoa na Bíblia, o exemplo de alguém submisso, submissa e obediente a Deus. Tá? Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade da gente poder te glorificar, vivendo esse dia de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade também da gente refletir na tua palavra nesta manhã. E clamamos em nome de Jesus que o Senhor ministre em nós, por meio do teu Espírito Santo, Pai. De tal forma que o nosso coração tenha submissão ao Senhor, a nossa mente tenha submissão ao Senhor, o nosso falar tenha submissão ao Senhor, o nosso ouvir tenha submissão ao Senhor, o nosso ver tenha submissão ao Senhor, as nossas mãos tenham submissão ao Senhor, os nossos pés tenham submissão ao Senhor. Ó Deus, ministra em nós a tua palavra que o Senhor já implantou em nós, ó Deus. Faça florescer em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, como nós temos terminado, eu termino de novo dizendo, olha, que você tenha um excelente, um maravilhoso sábado na presença do nosso bom e maravilhoso Deus. Amém?